Bom dia, pessoal. Hoje é sexta-feira, né? É dia de vocês terem aula e depois terem mais uma folguinha. Então, nós temos aula de História e Geografia hoje. E então eu convido vocês a abrirem a apostila na página 162. Vou compartilhar na tela e nós vamos juntos, então, na página 162, ok? Então, essas figuras aqui eu convido vocês a olharem em casa, certo? Olharem e lerem tudo. Atividade 2. O texto a seguir foi escrito por um jornalista chamado Firmino de Albuquerque Diniz. Por volta de 1900, depois de passar 30 anos na Europa, ele retornou ao Brasil e, passeando pela cidade de São Paulo, surpreendeu-se com as novidades. Leia o que ele escreveu e descubra o que surpreendeu o jornalista. Em minha passagem de bonde por várias ruas da cidade e de carro por outras, notei desde logo a profunda diferença que ela apresenta em relação ao tempo de minha residência aqui. O seu aspecto é, sem dúvida, bem outro. Vi grande número de lojas, casas de modas, de cabeleireiros, de chapeleiros, hotéis, restaurantes, cafés, fábricas de carros e tantos outros estabelecimentos, muitos deles embelezando as ruas com suas vitrines, exibindo objetos de bom gosto e de súbito valor. O que, porém, mais atraiu minha atenção foi o movimento e animação, a vida da cidade, fato inteiramente novo para mim. Quando retirei-me, as ruas eram pouco frequentadas, salvo nos dias de festa, as famílias só saíam às visitas e com o chefe da casa ao lado. Não havia, em geral, hábitos de passeios. O rodar de um carro despertava curiosidade e facilmente se reconhecia o dono do veículo. Hoje já ninguém sai à janela para ver quem passa de carro. Há muitos particulares e de praça. Então, essas palavras em vermelho, súbito é uma coisa cara e elevada. Salvo com exceção, sair à visita, sair para visitar alguém, o rodar de um carro, passar de um carro, passagem de um carro, carro de praça é o táxi, certo? Então, esse texto o jornalista escreveu depois dele ter morado 30 anos fora do Brasil. Ele escreveu em 1900, né? Ele quis dizer no texto que ele encontrou uma cidade totalmente diferente daquela que era quando ele tinha saído do Brasil. Número 1. Considere que o jornalista voltou para São Paulo no ano de 1900, depois de ter passado 30 anos fora do Brasil. Em que ano ele teria ido para a Europa? Então, vocês têm que pegar o 1900 e tirar 30 anos, né? Para descobrir que ano que ele teria ido para a Europa. Complete o quadro a seguir com as informações que estão no documento que você acabou de ler. Espaço urbano antes da viagem do jornalista à Europa. Espaço urbano depois que o jornalista voltou da Europa. As ruas como eram antes e depois. As lojas antes e depois. O lazer das famílias antes e depois. E os carros antes e depois. Tudo isso vocês vão tirar desse texto aqui, certo? Então, antes dele ir para a Europa e depois, as ruas, as lojas, o lazer das famílias e os carros. 3. Que imagem deste módulo você escolheria para ilustrar esta frase do jornalista Firmino de Albuquerque Diniz? Justifica a sua escolha. O que, porém, mais atraiu a minha movimentação foi o movimento e a animação, a vida na cidade. Então, vocês vão escolher uma dessas imagens e dizer quais delas que mais representam essa frase dele aqui. O que, porém, mais atraiu minha atenção foi o movimento e a animação da vida na cidade. Certo? Então, essas são as atividades de História e Geografia para vocês fazerem hoje, sexta-feira. Uma boa aula para vocês. E até a próxima segunda-feira.